Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Meu nome é José Antônio Cinco Júnior. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Eu que já tive a honra de participar de outras lives com temas técnicos, jurídicos, falando sobre caminhões, falando sobre pneus, motores, sobre combustíveis. Já falamos de vale pedágio, rastreadores, bloqueadores de sinal. Enfim, trazendo sempre temas importantíssimos aí para o gerenciamento e administração de uma transportadora, né? E sobre as melhores práticas de gestão. E essa noite temos um tema muito especial, lembrando que nós estamos no mês de novembro, e a gente dá uma passeada na cidade e vê alguns monumentos com luzes refletidas de azul, e para lembrar que nesse mês, né, a gente fala sobre câncer de próstata, né? E aí, estamos aqui hoje para engrandecer esse bate-papo com a minha querida Thaís Bandeira, super Thaís Bandeira, o senhor Sérgio Gabardo e o doutor Marcos Vinícius Teffeli, que é médico urologista, uro-oncologista pela WSU, né? E o intérprete de Libras, o senhor Odimar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Por favor, Thaís, se apresente para o pessoal. Boa noite, Zé. Boa noite, doutor Marcos, professor Gabardo, Odimar. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com vocês para a gente falar de algo tão importante que é a nossa saúde, né? A gente estava um pouquinho antes falando que a gente vai falar aqui um pouco do câncer de próstata. No entanto, a gente precisa estar atento ao nosso corpo, né? Estar atento a procurar o médico, a fazer os nossos exames periódicos, tanto homens quanto mulheres, para que a gente possa cuidar dessa máquina que é o que nos dá, impulsiona, né, e faz a gente seguir a nossa vida, né, com tranquilidade. Então, eu vou iniciar algumas perguntas aqui para o doutor Marcos, que está conosco, um especialista, e eu acho que é importante, doutor Marcos, a gente conversou, pode se apresentar e nos contar um pouquinho com qual idade o homem inicia a procura por esse exame, de que forma esse exame é feito, esclarecer um pouco do que é o câncer de próstata e como a gente pode, né, evitar algo maior com a busca ao médico na idade correta. Por favor, fique à vontade. Boa noite, Thaís, boa noite, José, Odimar, doutor Gabardo, meu amigo de tanto tempo, né? Muito obrigado aí pelo convite, fico muito honrado, feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, o câncer de próstata, assim, ó, ele é o tumor, afora os cânceres de pele, ele é o tumor mais comum nos homens, né? A incidência dele, o tumor de próstata, ele é um tumor que ele se apresenta a partir de uma determinada idade. Ele raramente aparece antes dos 40 anos, muito raramente. Existe uma forma de tumor de próstata em crianças, que nós não vamos falar hoje, né? Mas o adenocarcinoma, que é o tumor ao que nós vamos nos referir hoje, então, eu sempre digo uma coisa sobre câncer de próstata que é bem importante. Quando o paciente vem na minha consulta pela primeira vez para fazer o screening ou o rastreamento do câncer de próstata, ou as consultas que a gente chama os exames preventivos, né? Eu sempre explico para o meu paciente assim, ó, a gente vai começar, nós vamos nos ver a períodos regulares, ou a cada ano, enfim, e vamos fazer os exames todos. Mas a prevenção, no sentido de evitar o câncer de próstata, ela não é possível. O tumor de próstata, ele é um tumor que ele vem no gene da pessoa. Então, quando o indivíduo tem, se o indivíduo tem a tendência a ter aquele tumor por uma quebra genética, que vem já no seu código, a gente não tem como evitar aquilo. Então, o que a gente faz nos exames anuais, na realidade, é o diagnóstico precoce. Então, às vezes a gente recebe um paciente, vem para segunda opinião, vem para operar, diz, ó, eu estava acompanhando com o doutor José, aí o doutor José, pô, agora estou com câncer, fui lá 10 anos com o cara, agora no 11º estou com câncer. Na verdade, o médico dele fez tudo certo, não fez nada de errado, fez os exames direitinho, fez o diagnóstico.
Então, isso é uma coisa importante. Na verdade, o câncer de próstata, assim como o câncer de mama na mulher, que são até que, vamos dizer, em alguns aspectos eles são bastante parecidos, tem dependência de estrogênios, o outro da testosterona, eles têm algumas semelhanças, também vem no gene. Então, a mulher faz todos os anos, aí um ano, ou tem um nódulozinho, vai lá, o doutor faz o diagnóstico. Então, a prevenção, na realidade, que a gente faz, não é no sentido de evitar, é no sentido de fazer o diagnóstico precoce e, então, tratar bem inicial, aí o índice de cura é bem alto. Então, isso é um aspecto importante. A segunda coisa é a questão da faixa etária, né? Nos indivíduos que têm, porque o câncer de próstata tem um componente genético, como a gente já falou, e tem um componente familiar bem forte. Então, quem tem câncer de próstata em familiares de primeiro grau, principalmente no pai, no avô, um tio ou irmão, esses indivíduos eles têm realmente uma chance maior do que aquele indivíduo que não tem a história familiar. Então, esses indivíduos devem iniciar os exames aos 40 anos, tá? Com o seu urologista. Existe um dado americano que sugere fortemente que os indivíduos afrodescendentes têm uma tendência a ter a doença mais precoce e mais agressiva. Então, a gente extrapola esse dado americano e a gente sugere também que os indivíduos afrodescendentes também iniciem mais cedo o seu rastreamento, a partir dos 40 anos também. Os indivíduos que não têm a história familiar de câncer de próstata, tem que ser câncer de próstata especificamente, não outros tumores, eles podem iniciar aos 45 ou 50 anos a sua avaliação com toda a segurança. Então, basicamente, é essa a orientação que é dada para os pacientes. Não sei se te respondi tudo, Thaís, faltou alguma coisa? Respondeste, eu estava quase anotando aqui já, porque eu adoro ouvir e anotar, né? Porque eu tive uma conversa ano passado com o meu pai, ele tem 68 anos, e foi bastante difícil, assim, de eu fazer com que ele entendesse essa necessidade de ir, né? E tu colocaste uma coisa muito, muito interessante, que eu acho que as pessoas não têm o conhecimento, que é essa questão de cuidar-se anualmente, porque não tem como tu simplesmente não ter o câncer, né? Tu vai ter que detectar ele de uma forma rápida para tratar, assim como o câncer de mama, com as mulheres fazem de ano em ano. Eu, por exemplo, faço de 6 em 6 meses, né? Devido às necessidades que vem da minha família, como você falaste. Então, o teu médico vai te orientar. Então, respondeu sim, eu acho que foi bastante relevante as informações. E aí eu disse para o meu pai assistir para que ele pudesse ter mais informações que ele começou a fazer o ano passado. E aí este ano, a pandemia, atrasou um pouquinho para começar, né? Atrasou bastante, graças a Deus estava tudo bem. Mas eu acho que é muito importante esse nosso bate-papo para que as pessoas percebam o quão relevante é ir todos os anos e conhecer um pouquinho do que tu falaste, que é genético, né? Vem de um gene, não tem como a gente tratar e sim acompanhar, e aí diagnosticar rapidamente e poder fazer isso. Muito obrigado. Acho que o Zé tem algumas perguntas agora também para complementar. Sim, antes eu quero dar os parabéns para o senhor Sérgio Gabardo, né, que é o nosso novo presidente eleito aí para o ano que vem, né, do CETSERGS. Parabéns, senhor Sérgio Gabardo. E também a gente pode observar no site, né, do CETSERGS uma entrevista com o senhor Sérgio Gabardo, né, declarando que teve realmente um problema com câncer de próstata, né? E eu queria saber do senhor Sérgio Gabardo como é que ele descobriu isso, como é que foi que ele, como é que foi esse processo, né, que ele teve essa notícia. Eu acredito que foi com o senhor, né, do senhor doutor Marcos, né? Por favor, Sérgio, como é que foi essa descoberta? Senhor? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês assim, é muito difícil a gente receber uma notícia dessa, tá? É um susto, é complicado, a casa cai, porque os médicos não chegam a dizer assim, você tem um câncer. Fala outra coisa, né, doutor? Vocês falam um nomezinho mais bonitinho, né?
Verdade. Mas em poucas palavras faz aquele gesto, né? Se foi. Mas o que acontece? Mas lá pelas tantas diz, você tem uma opção, você tem o melhor câncer, ou seja, o que salva você, né? E aí você tem várias opções hoje de cirurgia, né? Principalmente quando este câncer ele é descoberto do início no início que ele surge, né? Que ele aparece no organismo, né? Na próstata, né? Então foi assim que num exame de rotina que eu estava no fim do ano esperando para tirar minhas férias, eu não tinha absolutamente nada, nunca tive problema nenhum de próstata, nem da família, né? Fui fazer o exame de rotina, não era com o doutor Tifini, né? Era com um outro médico, e disse assim, olha, infelizmente eu achei um bichinho aqui na tua próstata, né? E vamos ver, e aí me disse em poucas palavras que eu resolvesse se eu queria continuar a viver ou ficar com o bichinho lá, né, certo? E na mesma época, inclusive, um amigo meu, né, aqui de Porto Alegre, Renato Pula, ele não quis tirar a próstata e já faleceu, né, certo? E aí eu na época, fui descobrindo o que eu faço, o que eu não faço e tal, né? E aí fui ver os tipos de cirurgia, o que era menos... o doutor pode explicar aí melhor, né? Que menos eu poderia sofrer e tal, que havia a cirurgia por robótica, né? Fiz a cirurgia por robótica, que demora aí tipo 40, 50 minutos, eu acho que é isso, menos que uma hora, né, doutor? Né? Depois o doutor pode explicar melhor, né? Fiz a cirurgia por robótica, né? Não tive problema nenhum, né? Hoje não sinto nada de diferença, digamos, de antes ou depois, né? Um pós-cirúrgico aí, digamos, de uma semana, eu continuei trabalhando mesmo depois da cirurgia lá, respondendo meus WhatsApp e tal, né? Eu fiz uma cirurgia na segunda de manhã, na terça de manhã eu saí do hospital, eu fiquei com uma sonda uma semana, né? E uma semana depois tirei a sonda, tudo normal, né? Eu não tive problema absolutamente nenhum com a cirurgia e eu não estou eliminado do câncer, tanto que o doutor está acompanhando meus exames, né? E sem problema nenhum e sem meu câncer, né? Deixei ele lá, nem sei o que eles fizeram com o câncer lá, né? Mas por quê? Meus exames, eles constavam 100%. Tanto que o meu médico ele tinha já dito para mim que estava tudo certo, que boas férias, bom verão e tal, né? Mas quando eu estava saindo, ele me disse, pô, mas nós não fizemos exame de toque. Eu brinquei, pô, mas é bem que eu quero e tal, né? Não, vamos fazer exame, e aí foi que veio. Então, o doutor pode explicar melhor, o exame que a gente vê de sangue e tal, ele não é tudo, né, certo? Porque nos meus exames não constava absolutamente nada, né? E foi no exame de toque que foi constatado isso. E o que eu digo assim para todos os homens que podem estar agora nos ouvindo, né? O exame, muitas pessoas têm preconceito, como a nossa Thaís fala, né? Bom, meu pai não quis e tal, isso e aquilo. O grande tabu é o primeiro exame, primeira vez que vai ao urologista. Depois que ele vai uma vez, ele pode até usar uma brincadeira, mas eu diria assim, eu não teria vergonha absoluta nenhuma de o doutor vir aqui fazer uma palestra aqui na empresa e eu fazer um exame aqui no meio de 50 homens, porque não tem absolutamente nada, mas existe muitos tabu que quem não conhece fala. Quem já fez uma vez, vê que é uma brincadeira sem graça até, né? E que deve ser feito. Então, digamos assim, eu estava vendo que, inclusive, minha esposa é psicóloga e ela acompanha, nós mantemos o Hospital de Oncologia em Canoas, que até o doutor pode me ajudar, os casos de câncer
de próstata e de seio, que eu não sei bem como falar, são praticamente nos mesmos números, né? Certo? Que também são curáveis, que são os cânceres menos agressivos e que são curáveis, mas sempre que as pessoas elas façam os exames, né? E nós, empresários, que estamos na frente de administrar as empresas, temos por obrigação de falar com os médicos, de falar com nossos colaboradores, com as pessoas que estão junto com a gente, da necessidade dos homens, das mulheres, fazer seus exames, porque esses cânceres, eles são 100% curáveis, né, doutor? Quando são vistos no início. Então, nós temos que fazer esses exames, porque nós temos por obrigação preservar a vida dos nossos colaboradores. Mas eu gostaria que, aquilo que eu falei, eu sou um paciente, e o meu médico, que eu confio, ele pode me corrigir muita coisa daquilo que eu falei, né, doutor? Gabardo, eu vou te dizer assim, tudo que tu falou está perfeito, né? Eu acompanhei parte da tua experiência, da maneira como tu sozinho, né? Você enfrentou tudo isso de uma maneira muito tranquila, e o caminho muito correto, né? O segredo do câncer de próstata, é o diagnóstico precoce, assim como é a mama e todos os cânceres, né? Então, assim, afora do diagnóstico precoce, é muito difícil para a gente resolver as coisas. Realmente para falar no índice de cura alto, e próstata é muito alto o índice de cura, assim, com diagnóstico precoce, realmente, olha, se tu olhar os dados, assim, da literatura, históricos, tu consegue chegar a 95%, que é uma coisa realmente fantástica. Então, se por um lado o tumor de próstata é o mais comum para os homens, né, nos homens, exceto os tumores de pele, né, o tumor assim visceral mais comum é o de próstata, realmente no sexo masculino. Se a notícia é ruim para nós homens nesse sentido, a notícia é boa que ele certamente é um dos mais curáveis, viu? Com o diagnóstico precoce, né? Então, a questão dos exames é fundamental, né? Porque realmente, afora o PSA e alguma alteração no exame retal, né, do toque, realmente não dá sintoma nenhum. Não há sintoma nenhum. Tem pacientes, às vezes, que tu pega pelo PSA, tu diz para o cara, olha, tua biópsia deu positiva, o cara não acredita que ele tem tumor de próstata, por isso, mas eu não sinto nada. Eu sou atleta, eu faço todas as minhas coisas, não tenho limitação nenhuma, eu urino normal, né? Como é que eu tenho câncer de próstata, né? Então, essas coisas, elas realmente são verdadeiras. Então, a maneira a grande maneira de curar é fazer rastreamento, né, o screening, né, a consulta nos indivíduos do sexo masculino assintomáticos. Porque se você já tem sintomas pelo câncer de próstata, é porque a doença já progrediu em algum grau e já, às vezes, os índices de cura são mais baixos, né? Então, o que tu colocaste, Gabardo, tá perfeito. É isso aí mesmo. E é bem assim. É o PSA e o exame de toque. É isso aí que se faz, né? Então, esse é o básico que dá para oferecer para todo mundo. Antes nós estávamos conversando em off, antes de entrar, a Thaís manifestou uma preocupação em relação aos pacientes, vamos dizer, que não tivessem as condições de ir para um sistema privado, né? O sistema público oferece tranquilamente, é um bom urologista para fazer o toque, e o exame de PSA não é um exame caríssimo, dá para fazer bem. Então, as pessoas estão bem assistidas nesse aspecto de rastreamento, né? A Thaís tinha manifestado essa preocupação, acho que o pessoal está bem. No sistema público também, as pessoas estão bem orientadas, os urologistas que atendem, então, fazem tudo direitinho, né? Então, eu acho que está indo bem a nossa saúde pública nesse aspecto, né? No aspecto oncológico, assim, está tranquilo. Tá? Ou seja, a chave é a prevenção, né, doutor Marcos? A prevenção daquela
a prevenção é aquela que eu falei para ti, né, Thaís? A prevenção no sentido de evitar não tem como. A prevenção que a gente chama de uma maneira, vamos dizer assim, leiga, né, fazer o diagnóstico precoce e aí fazer o tratamento, que aí com índice de cura bem alto, né? Mas de prevenir, de evitar, não temos como fazer, né? Mas, isso é importante. Semelhante ao que é a mama, né? Mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta. Fala-se muito que cuidados com a alimentação pode ajudar, que tem muitos alimentos que ajudam, digamos, na prevenção do câncer da próstata, né? Que a alimentação, que o esporte, que tem alimentos que ajudam, digamos, na prevenção do câncer e tal. Isso são mitos ou são verdadeiros? Por exemplo, assim, fala, o tomate é bom para a próstata e tal. Existe alguma coisa de verdade nisso ou não? Isso, olha, isso na realidade, Gabardo, eu não tenho a resposta para te dar e acho que ninguém tem. O que existe no câncer de próstata é o seguinte, ó, o câncer de próstata, ele tem algumas características interessantes. Dependendo de onde tu mora, em que parte do mundo tu mora, a incidência de câncer de próstata, ou a tua raça, né, a incidência é menor. Por exemplo, os orientais, né, os japoneses, por exemplo, os chineses, eles têm um índice de câncer de próstata bastante baixo. É interessante. Então, certamente existe algum fator, ou ambiental, ou racial, ou alimentar, pode ser, que protege, de alguma maneira, esses indivíduos de câncer de próstata. Se tu for, por exemplo, para os Estados Unidos, é incrível o número de câncer de próstata que tem lá. É muito frequente. A incidência é muito, muito mais alta, né? Chega a ter um número X, 100, 150 casos por 100 mil habitantes ano. Então, lá, o que esses indivíduos têm? Baixa exposição solar, o americano come muita gordura. Então, talvez tenha alguma coisa nesse sentido. A outra situação em que você vê uma incidência baixa de câncer de próstata é nos trópicos, nos lugares onde tem uma exposição solar muito grande, né? Então, ali também tem uma incidência menor. Tu vai lá para a Europa, naqueles países nórdicos lá, pega a Suécia, aqueles países muito frios, ali tem uma incidência maior, uma exposição solar menor. A gente não sabe exatamente, nunca se provou nada. A questão do tomate ficou muito popularizada na década de 90, tinha até um complemento, né, uma medicação que as pessoas tomavam, que era suplemento e tal, mas isso nunca se confirmou. Na realidade, os fatores de risco do câncer de próstata é a hereditariedade, a parte genética, e o envelhecimento. Esses dois são os grandes fatores, né? As outras coisas a gente não sabe. Mas talvez a dieta rica em gordura seja um fator, a baixa exposição solar seja um fator, mas nada disso nunca foi confirmado, né? Então, para te dizer que isso é uma orientação para câncer de próstata, não. Mas isso é bom para o resto da saúde, né? Então, fazer esporte, fazer tudo isso é bom para outras coisas. Mas, especificamente para o câncer de próstata, como medida, não se sabe se isso é verdadeiro, né? Então, só para esclarecer, fatores de risco de câncer de próstata, envelhecimento e um fator genético, a hereditariedade. Doutor Marcos, o senhor comentou sobre os dois exames, né, que é o de sangue e o de toque. Eles têm que ser um complemento ao outro, para que as pessoas entendam que elas precisam fazer os dois, né, porque muitos homens dizem assim, eu já fiz o de sangue, então não preciso fazer o de toque, que era a desculpa do meu pai. Meu pai vai dizer assim, eu tenho que falar de mim lá na live, mas ele tem que ser um exemplo, porque como o senhor Gabardo falou, depois do primeiro exame, fica tudo mais tranquilo, né? E hoje ele já aceita fazer tudo muito, muito normal. Então, só para esclarecer, os dois exames são importantes, né? Sim, fazer os dois exames, né? Então, assim, o exame, na realidade, o exame mais importante é o PSA, tá? O PSA é um exame de sangue, ela é uma glicoproteína que ela é produzida exclusivamente na próstata, exclusivamente. É muito pouco produzida nas glândulazinhas uretrais próximas da próstata.
E o PSA foi o exame que mudou o câncer de próstata. Antes do PSA, a gente não tinha nada para fazer para o câncer de próstata. Eu, graças a Deus, não peguei esse tempo. Eu me formei depois, quando já tinha PSA, mas os urologistas que nos antecederam, eles não tinham nada para fazer pelo câncer de próstata, sempre chegava avançado. Fazia biópsia e não tinha nada para fazer, não se operava, a cirurgia não existia, né? Ela foi desenvolvida depois. Então, o PSA foi o divisor de águas, né? Antes do PSA, a doença era praticamente fatal, né? E depois do PSA, ela se passou, então, a fazer o diagnóstico precoce e se curar muita gente. Então, o exame mais importante é o PSA, o exame de sangue, fazer a curvinha do PSA todo ano, vai marcando no computador e vai seguindo a curva. O toque retal também ajuda, ele pode pegar até 15% a 20% dos casos, até um pouquinho mais. Então, eles devem ser feitos em conjunto, essa é a orientação. Né? O toque retal, ele realmente é importante, mas com a evolução, com outros exames que entraram, principalmente a ressonância magnética, não é que ele perdeu a importância, mas ele caiu um pouco, vamos dizer assim, no ranking dos exames mais importantes, né? Surgiram outros, mas ele continua sendo, como a abordagem inicial, ele é importante, tem que ser feito. Tá? Ok. Doutor Marcos, nós temos algumas perguntas de Facebook, né? A Indiara Teixeira está perguntando quais os efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata. Já podemos entrar? Vocês acham que é adequado a gente já entrar no tratamento? Podemos já ir falando? Eu gostaria, antes, né, a gente falar sobre aquela preocupação que a gente estava comentando anteriormente, antes da live, de uma orientação para as pessoas que não estão indo aos hospitais, não estão indo fazer os seus exames por causa da pandemia. Eu acho que a gente está falando aqui do câncer no momento de uma pandemia, né, e o quão preocupante vai ser isso lá daqui a um ano, daqui a alguns meses, né, porque eles não estão fazendo exames, automaticamente a gente não está correndo meses importantes que as pessoas estão perdendo, que podem ser identificados um possível problema. Então, qual orientação para essas pessoas de que como seguir isso com segurança e dê uma palavra de orientação sobre isso, acho que é importante. Mas peraí, eu gostaria de responder antes do doutor. Posso? Pois não. Pode. Doutor, eu só vou dizer que eu também aprendi, eu não sou médico, mas eu gostaria de falar para todo mundo que eu aprendi como o câncer, ele anda, ele vai indo, amanhã pode ser tarde, depois que ele saiu da próstata, e eu não sei como ele anda dentro também do seio, mas estamos falando de próstata, depois é tarde. Aí, depois que ele saiu da próstata, aí também, já que o doutor vai explicar, aí é tarde. Nós não temos que pensar em pandemia, nós temos que pensar na gente. Porque depois que o câncer foi, aí o doutor pode dizer, é tarde, o tratamento é muito difícil, é muito complicado, a cura é muito difícil, e esse meu amigo que esperou, que veio a óbito, ele não teve tempo para chegar e dizer, eu quero dar um ré. Ele não teve mais tempo, ele tentou. Aí foi rádio, quimio e caixão. Agora o doutor pode falar. Não, realmente assim, a impressão que a gente tem, conversando com os colegas oncologistas e urologistas, né, é que a gente vai ver esses efeitos desse atraso no diagnóstico, dos tumores especificamente, e outras doenças também, principalmente eventos cardiológicos, eventos neurológicos, daqui a um tempo, né? Talvez daqui a alguns meses a gente vai começar a ver os efeitos desse, vamos dizer assim, desse atraso, né, nos exames e etc., devido à Covid-19, né? Então, assim, a impressão que a gente tem é assim, ó, é justamente essa. Hoje eu atendi um paciente exatamente isso. Ele veio assim, ó, com sonda, trazendo uma tomografia com um tumor de rim, já enorme, e um PSA de 61, né? Eu fiz um toque nele, a próstata dele é uma pedra só. Então, PSA de 61, né, Gabardo? Tu sabe que é doença avançada, né?
Então, esse é um paciente que ele provavelmente ele perdeu o timing, né, o momento ideal para ele ser diagnosticado e tratado, né? Então, estou te dando um exemplo, assim, isolado. O último paciente que eu atendi hoje, na minha clínica, foi esse paciente, o último paciente. Sondado, toma com tumor de rim, que dá para resolver, mas o tumor de próstata, eu achei provavelmente avançado em vista do PSA e tudo isso, né? Então, é um cara que está desde janeiro, ele estava intocado, vamos dizer assim, em casa, né? Estava no litoral, né? Então, não fez nenhum exame, estava na praia, né? Nós estamos em novembro, o cara está há 11 meses trancado dentro de casa. Um senhor que tem, eu acho, com 68 anos, até posso olhar depois no prontuário. Então, assim, estou te dando um exemplo. E eu te digo assim, são vários que eu atendi esse ano, e certamente meus colegas também, pacientes na mesma situação, né? Não estou falando de infarto, não estou falando de AVC, nós estamos falando só das neoplasias, mas as outras coisas também, as outras doenças também estão andando, e a coisa é rápida, a coisa realmente é rápida. Nós estamos falando de tumor de próstata, que é um tumor que, na maioria das vezes, ele tem um crescimento entre os tumores todos que a gente fala, um dos que tem um crescimento mais lento. Então, o tumor de próstata, ele é um tumor mais arrastado na evolução. Mas mesmo assim, cara, para passar 6 meses, 1 ano, é um piscar de olhos, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a mensagem vá no seu médico. Tome os cuidados, os consultórios, as pessoas... Eu aqui no meu consultório estou dando um paciente a cada meia hora, né? A gente procura deixar 1 ou 2 pacientes só na sala de espera. O tempo é mais prolongado, às vezes a consulta é mais rápida, a gente fica esperando o outro, né? Usar máscara e o álcool gel, né? E basicamente é isso, tá tranquilo, e pode vir fazer, não tem problema. Exames, bom, vai no laboratório e faz os exames, né? Se não quer fazer em hospital, faz na clínica, a clínica é menos exposta. Às vezes quer ir no hospital, realmente, por exemplo, tu pega a Santa Casa, o Moinhos, o Mãe de Deus, são hospitais que tem pacientes com Covid, são hospitais de referência, né? Então, claro que circula mais Covid. Então, bom, não vai fazer, vamos dizer, a eco, o PSA, bom, colhe, então, no laboratório do bairro ou na clínica, né? Então, dessa maneira, tem que fazer, a vida tem que continuar, não podemos parar também, né? A gente depois vai ter um preço, né? Em todos os sentidos, né? Então, acho que a mensagem é essa, Thaís. Tá? Sim, eu acho importante a gente, nesse momento, falar isso. Eu tenho mais preocupação nesse sentido com todos, né? Inclusive, não só com a doença do câncer de próstata, mas sim com que as pessoas elas não estão dando importância para os seus problemas, né? Eu tenho ouvido alguns estudos que isso vai ser... As doenças vão ser exponenciais daqui a alguns meses, né? E aí tu vai ter um problema muito maior de saúde nesse sentido. Então, eu acho que, pessoal, quem está nos ouvindo, acho que é importante. Tem uns cuidados, como o doutor falou, a gente tem que administrar o COVID, né? A COVID, ela tem que ser administrada. Então, coloquem a máscara, evitem colocar a mão no seu rosto quando está fora, leve o seu álcool em gel. Em vez de ir num hospital que está mais exposto, vá numa clínica. Existem clínicas, por exemplo, o próprio Weimar tem lugares que não coletam a questão da COVID, né, os testes de COVID. Então, assim, organizem-se para que vocês possam ter uma segurança maior, mas não deixem de fazer. Eu acho que façam agora com urgência, porque os meses são bastante relevantes para algumas doenças. Doutor... Oi, Gabardo. O mais importante, nós gestores, é cobrar, ensinar, divulgar, conversar. Nós já temos aqui um urologista que vai vir dia 18 na empresa, as empresas conversar, terminar com os tabus, né, doutor? Né? É o importante, por quê? Porque eu entendo que essas cirurgias, né, doutor, esses tratamentos, eles são fáceis, eles não são difíceis quando que são, não sei como é que é, doutor, são detectados no início, precocemente, né? Precocemente. Então, digamos assim, mas há uma distância
entre as pessoas terem o medo, essa preocupação de estar perto, de conversar e tal, né? E nós, como gestores, nós temos que aproximar mais o médico, né? Esse atendimento, esse tabu das pessoas, né? As pessoas têm que ter essa liberdade e também essa preocupação de se cuidarem. Se vocês vão olhar os números de mortes, eu até fiz um levantamento aqui, que nós temos, assim, número de mortes, 15.500 em 2018, 15.500 mortes de próstata, né? Então, digamos assim, nós temos assim muitas pessoas que morrem, mas por quê? Porque talvez não procuraram médico, ou porque ficaram na praia por causa do coronavírus, como você falou, Thaís. Então, nós temos que chegar e dizer assim, vamos se preocupar com o coronavírus? Sim. Vamos se preocupar bastante? Sim. Mas não vamos deixar de fazer os exames, né, doutor Filho? E esses exames, que é um exame fácil, rápido, né, mas temos que fazer, né? E eu vou dizer assim, é um exame que depois de feito e tal, a gente tem de se preservar, senão é óbito. Doutor Marcos, o nosso presidente do Sete Cérebros, o João Jorge, pediu para a gente afirmar aqui, né, que o Sete Cérebros está imbuído dos programas Outubro Rosa, Novembro Azul, e com todos os cuidados aí da Covid-19. Também está perguntando, né, quais são os sintomas iniciais? Nós já conversamos inicialmente, não tem sintoma nenhum. O diagnóstico precoce é feito em indivíduos do sexo masculino, que vêm ao consultório espontaneamente assintomáticos. É o melhor cenário para você fazer o diagnóstico, aí sim o diagnóstico precoce. Então, o câncer de próstata não dá sintoma nenhum no início, nada. A gente detecta ele pelo PSA ou toque. Elevação do PSA, né? Aí tem umas maneiras, aí não vem ao caso agora, o urologista, ele corrige o PSA pela faixa etária, pelo tamanho da próstata e tal, e aí você já detecta se está um pouco elevado, enfim, e o toque, né? E o acompanhamento anual vai medindo o PSA, mas é assintomático. O câncer de próstata não dá sintoma nenhum no início. E quando o homem vai ao consultório, como esse exemplo que você deste agora, que o paciente já foi com algo bem avançado, ele começa a sentir alguma coisa em que momento, né, do agravo? Bom, é no momento em que a doença já está fora da próstata, né, em geral. Em geral, quando tem sintomas, ela está fora da próstata, né, então, aí já o estadiamento cirúrgico, a gente chama, o estadiamento clínico, vamos dizer assim, ele muda. Então, se você é um T1, ou um T2, ou um T3, que é quando sai da próstata, o índice de cura vai caindo progressivamente. O T3 já cai bastante o índice de cura. O T1 tu tem lá 95%, um índice bem alto, o T2 cai um pouquinho, o T3 já cai bastante. Então, o indivíduo que já veio, por exemplo, esse indivíduo que veio soldado, com PSA acima de 50, né, como ele veio, certamente, claro, tem que fazer os exames, confirmado, mas provavelmente bastante avançada a doença. E tem alguns, assim, por exemplo, doutor, eu costumo fazer os exames anuais, né, de ano em ano. Aí um indivíduo que foi em janeiro do ano passado e está fazendo depois de um ano esse exame. Por exemplo, em 6 meses, daquele exame de janeiro até o primeiro semestre, ele começou, enfim, não detectou câncer porque não fez o exame no semestre, né? Depois de 6 meses, ele está fazendo um exame que é um ano, ou seja, passou-se 6 meses. A minha pergunta é, esses 6 meses, o quão agravou esse câncer? É possível, quais são as chances de cura? Eu queria entender, porque para mim, às vezes... Como é que funciona? O time de um ano me parece, às vezes, grande, né? Porque, como eu disse, acho que depende também a questão da hereditariedade, quem na família já teve ou não. Eu sou bem preocupada com relação a isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse contexto. Tá. Isso é assim, Thaís, o que eu vou falar é especificamente para câncer de próstata, tá?
os outros tumores, o cólon, a mama, são um pouco diferentes. O câncer de próstata, ele é, vamos dizer assim, ele é especial em algumas coisas, né? Então, assim, por que os exames são feitos anualmente? Né? Isso aí não é uma coisa que saiu da nossa cabeça e nós, urologistas, não, vamos fazer todo ano. Não é assim. Isso são estudos, são estudos observacionais, experiência clínica, uma série de coisas que mostram que, assim, ó, no período de 1 ano, o câncer de próstata, a chance de ele ter um câncer incurável no período de 1 ano, se o teu exame foi normal, vamos dizer assim, em janeiro de 2019, ou 2020, tu vai voltar em 2021, estou com câncer, não tem mais cura. É muito baixa a incidência, é praticamente zero. Então, o período de 1 ano é seguro. Se tu desenvolver em junho, por exemplo, teu tumor, tu fez em janeiro, estava tudo ok. O teu tumor desenvolveu em junho. Até tu fazer o outro exame em janeiro, ele não vai progredir de uma maneira significativa. Tá? Então, 1 ano é um período bem seguro. Existe uma discussão na urologia, que eu não quero entrar aqui, né? Agora, isso é uma discussão mais entre urologistas mesmo. Aqui no Brasil, a orientação é fazer exames uma vez ao ano. Essa é a orientação, tá? Tem alguns países que a orientação é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, tem países que fazem os exames com intervalos maiores, tem alguns países que eles questionam um pouco esse programa de rastreamento, eles fazem só o diagnóstico quando o indivíduo está sintomático, mas isso é uma outra discussão, nós não vamos entrar aqui. Aqui no Brasil, a orientação, até o momento, é essa, exames anuais, e são bem seguros para a próstata fazer anualmente, tá? É tranquilo, não vai de um ano para outro explodir a doença, não ocorre isso. Então, os exames anuais é uma orientação, assim, vamos dizer assim, das sociedades de urologia, né, no mundo afora. É seguro fazer o exame uma vez por ano. Tá? Não vai acontecer isso, muito raramente vai acontecer isso, tá isso que tu estás colocando. A doença explodir antes disso não ocorre. Né? É ótimo, eu acho que isso a gente pergunta porque são dúvidas e que esclarece bastante, né? Eu acho que é importante as pessoas terem esse entendimento. No entanto, elas têm que ter exatamente esse time, né? 1 ano é seguro, passou de 1 ano, não é mais seguro. Então, por favor, quem venceu o seu exame já faz 1 ano, tem que fazer. Né? Então, eu acho que tem que ficar muito bem aqui, a gente tem que informar muito bem na sociedade, nossos funcionários, como o Gabardo falou, a gente tem o dever de mostrar isso, né? Porque a informação é tudo na vida, né, doutor Marcos? Sem informação, tu não consegue administrar, não consegue administrar. Enfim, eu acho que foi bem esclarecedor. 5. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio Gabardo. O que mudou na sua vida depois da doença? Mudou alguns hábitos, alimentação? Teve algum outro tipo de situação que mudou? Em primeiro lugar, eu agradeço mais vezes o meu médico, né? Porque toda vez que eu me lembro que ele me tirou uma doença que podia ser letal, né? Não sei se a palavra é certa, eu tenho que agradecer ele, né, Sérgio? Aí eu quero dizer assim, a minha vida não mudou nada, né? Absolutamente nada, ela é uma vida normal, né? E agora eu sei também que eu não vou ter mais o câncer de próstata. Sim. Não passou a comer mais tomate, né? Não precisa mais comer mais tomate, não precisa mais ter problema da próstata, né? O que eu digo assim para todos os homens, tem um período de adaptação, eu diria, né? Porque, digamos assim, tem um períodozinho de dormência, né, doutor? Não sei como é que se chama, né? Tá? Porque há uma mudança um pouquinho no organismo, né, certo? Mas que logo volta a uma vida normal, né? E que não há assim,
não é tudo perdido, né, certo? As mudanças, elas são praticamente normais, né? E tem um lado que a gente ganha, digamos, também, né? Mas eu queria, assim, o susto que a gente leva, ele é muito grande. E a gente, por um período, a gente vê, assim, escolher entre viver e morrer. É uma escolha que a gente chega na hora que o médico diz assim, olha, você tem uma oportunidade, você que escolhe, né? Então, a gente, digamos assim, tem uma opção de vida, né? E a vida, ela não vai mudar nada, né? Praticamente nada, principalmente quando a gente escolhe um médico preparado, capaz e que fala abertamente para a gente como vai fazer a cirurgia, escolhe a hora, o dia, porque não é aquela cirurgia que vai numa emergência e que ninguém sabe, e o cara já entra no hospital, antes de entrar no hospital, está anestesiado e tal. Não, eu vou marcar para o mês que vem, a hora que o médico estiver bem, que eu estiver bem, né, que eu vou poder tirar aquela semana para fazer uma cirurgia. Então, é uma programação que eu vou fazer. Então, digamos assim, o médico vai orientar, te prepara, vai ser assim, a mudança que tu vai fazer também vai ser esta, vai acontecer isso. No corpo, digamos, para mim, eu não tenho mais esperma, né? Certo? Então, digamos assim, no caso, eu não posso mais, como é que eu vou dizer, não tenho mais esperma para engravidar uma mulher, né? Certo? Mas que eu também não quero mais que isso aconteça, né? Já passou a minha fase, né? Então, digamos assim, não tem mudança, né? E existia uma preocupação que seria a incontinência urinária, não sei se a palavra é certa, doutor, que não houve em nenhum momento para mim, né, certo? Mas havia preocupação, né? Mas que como o médico viu que estava tudo certo comigo, ele disse já, não vai ter o problema, né? Então, digamos assim, não mudou absolutamente nada, certo, né? E, ao mesmo tempo, a força das pessoas que estão perto da gente, de estar junto com a gente, vai lá, faz, acredita e pronto. E o médico falar abertamente, vai chegar, vai fazer uma cirurgia assim, eu tenho um pendrive, onde é que tem a cirurgia, como foi feita a cirurgia e pronto. Não existe mudança nenhuma. Mais é uma preocupação. Olha, eu senti menos dor do que uma extração de um dente. Sim. E após a cirurgia, quanto tempo depois estava já ativo aí no trabalho? Olha, eu não parei, porque a minha cirurgia foi 6 horas da manhã, às 7 horas eu já estava acordado, né? E aí o que acontece é o seguinte, a gente não vive mais longe, né, certo? Já estava olhando meus WhatsApp, né, certo? Eu só fiquei com soro, né, no braço, não tive nenhuma injeção, nenhum remédio, nenhum comprimido, nada, né? Aí a cirurgia foi na segunda-feira, na terça-feira eu já peguei minha mala, saí do hospital, né? Só fiquei com a sonda, que ela é um pouquinho incômoda, né? Certo? Que é normal, né? Porque o médico pode explicar lá como é que mas tem que ficar com uma sonda uma semana, né? E mas eu fazia tudo, tomava banho, caminhava, tudo, né? Tirei a sonda, né? Eu já estava perfeito, tudo certo, né? Não teve mudança absolutamente nada. E agora, o doutor tem que falar cada 6 meses, vou lá fazer os exames, graças a Deus deu tudo certo, os últimos exames, né? Então não há mudança nenhuma, né? Certo? Não tem mudança de hábitos, não tem mudança nada. E como é que eu vou dizer para você? Por exemplo, eu passei o coronavírus, eu digo, puta, que bom que eu já passei, né? Então, eu já tive o exame de próstata, como muitos homens passam, já passei, né? Deu, né? Certo? Agora, se eu não tivesse feito o exame, talvez eu não estaria aqui conversando com todo mundo, né? Isso que a gente tem que bater forte, nós sempre, né? Olha, temos que bater forte nos exames, na prevenção, de visitar o médico.
O senhor disse que não teve mudanças, mas eu já percebo uma mudança no senhor. A preocupação de passar essa informação para os outros. Isso é uma mudança. Porque como tu passaste por isso, né, tu queres informar os outros para que isso não aconteça com ninguém. Então, isso é uma mudança na gente que é importante, né? Essa grande preocupação da gente passar essa informação, a importância de trazer o Dr. Marcos para falar com as pessoas. Isso eu acho que é algo que algumas coisas acontecem e a gente vai, como ser humano, né, tendo essa grande preocupação. Acho que a gente vai mudando ao longo da vida e se preocupando mais com isso ainda. Eu acho que, então, é só te parabenizar também por estar aqui conosco, falando dessa experiência que o senhor teve, informando as pessoas, né, salientando, né, com o quão importante é se cuidar. A gente pode não ter certeza de que alguns alimentos fazem bem ou não, né, ou previnem doenças, mas eu tenho certeza que o nosso corpo aqui, quanto mais saudável, quanto melhor a gente comer, tudo vai melhorar. Eu tive uma amiga agora, com 28 anos, que foi detectada com linfoma, 28 anos, completamente saudável, uma menina energia super positiva. Qual é a explicação que a gente tem para isso? E ela, na sexta, ela está no tratamento, né, na sexta aplicação de químio, ela já está com... Agora eu até esqueci o nome, porque é tão diferente. O Dr. Marcos pode me ajudar. Ela está no momento que ela não está mais com câncer, no entanto, ela continua o tratamento, né? Mas eu te digo assim, tenho certeza que a forma de vida que ela tem, a alimentação dela e tudo que ela vem se cuidando ajudou também nesse tratamento rapidamente. Então, acho que é isso que a gente tem que levar também para a vida, né? Ter uma vida saudável é de extrema importância. Doutor Marcos, eu gostaria então de perguntar, para a gente já está quase no fim da live, a gente falou de tratamentos, né? Depois que detectado, digamos assim, a pessoa não se preocupou, foi lá e detectou que tem o câncer de próstata. Quais são os possíveis tratamentos? A gente está falando de uma cirurgia, tem outros tratamentos? Você poderia esclarecer um pouquinho sobre isso, por favor? O tratamento do câncer de próstata vai depender do quanto a doença avançou, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, se teve a suspeita, ou com PSA elevado, ou com toque alterado, se faz, em geral, se faz a ressonância de próstata, em geral, né? A maioria dos urologistas pede a ressonância, define onde está o nódulo. Às vezes o câncer de próstata às vezes é multifocal, às vezes ele não está num lugar só, às vezes ele tem na própria próstata vários nódulos, né? A partir daí se faz a biópsia e aí se tem o diagnóstico, né? Então, a partir daí se faz o estadiamento, que são exames de imagem, no qual se vê o quanto essa doença avançou. O tratamento depende do quanto ela avançou. Se o paciente tem doença metastática, doença fora já da próstata, foi para os linfonodos ou foi para os ossos, que são os dois sítios mais comuns do câncer de próstata, em geral, cirurgia a gente não faz, né? Radioterapia também não. Em geral, se trata com medicações, né? Se faz o bloqueio androgênico, que é tirar da circulação a testosterona, se baixa ela para um nível quase zero, porque o tumor de próstata responde muito à testosterona. A testosterona estimula o câncer de próstata a crescer. Então, tirando a testosterona de circulação, muito semelhante ao que se faz com a mama, né? Então, se tira o hormônio de circulação e aí se usam outras medicações que aí se vê para cada caso. Então, para tumores avançados, é isso que se faz. Para tumores localizados, que é o que a gente quer mais, né? Que é o tumor restrito à próstata ou com pequena extensão extraprostática, basicamente a gente tem 3 abordagens, né? Uma abordagem, aí vai depender da faixa etária do paciente, das condições clínicas dele, né, e da disponibilidade do paciente tratar, o desejo do paciente. Porque é como o Gabardo falou, o diagnóstico do câncer de próstata traz uma série de repercussões na tua vida. E tem alguns pacientes que, às vezes, não querem fazer o tratamento, não enfrentam bem a doença, isso a gente tem, é incrível.
Às vezes a gente corta o coração de ver, o cara não quer se tratar, e ele simplesmente levanta e vai embora, né? E é assim, não tem o que fazer. Então, tem aquele paciente que se revolta muito com a doença. Então, tem alguns aspectos, e às vezes eles não querem, como o Gabardo, diferente do Dr. Gabardo, que levantou a cabeça e enfrentou, e foi super tranquilo, né? Então, esse é um aspecto. Então, os 3 tratamentos, voltando. Uma das coisas que pode fazer, o câncer de próstata, ele tem mais ou menos um comportamento que a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer, dependendo do PSA, do Gleason e dos exames de estadiamento. Então, a gente pega esses exames, quem é urologista, assim, a maioria tem experiência com câncer de próstata, trata bastante, mais ou menos a gente sabe como é que vai ser a evolução. Então, existem alguns protocolos em que a gente não faz nada, a gente só fica observando o paciente. Em geral, esses protocolos são para doenças de baixo grau, com PSA baixo, e indivíduos idosos. Então, indivíduos acima de 75, 80 anos, em geral, esses pacientes a gente não coloca mais em terapia, vamos dizer assim, agressiva, radical. Em geral, esses pacientes a gente bota mais em observação, vai acompanhando, e às vezes esses pacientes vivem muitos anos com aquela doença bem estável. Tá? Então, isso é uma das coisas que se faz. A vigilância ativa. Isso aí, se vocês forem procurar na internet, vocês vão ouvir falar muito, principalmente em alguns países, principalmente esses países que têm uma medicina mais socializada, eles colocam muitos pacientes nesses protocolos e acabam tratando só quem progride da doença, né? Então, isso vocês vão ler, e existe, e é verdadeiro. Os 2 grandes tratamentos para câncer de próstata localizado na próstata, T1, T2, como foi o caso do Dr. Gabardo, no T1 eu conheço o caso, então, um tumor bem inicial, intraprostático. Os 2 tratamentos é a cirurgia e a radioterapia. Os 2 tratamentos podem ser usados. Eu, pessoalmente, uso a radioterapia para os pacientes que se recusam a operar ou pacientes que são de risco para a cirurgia. Por exemplo, um indivíduo que é safenado, por exemplo, né? Que tem uma doença cardíaca mais grave, ou tem uma doença pulmonar, ou tem uma outra doença que a cirurgia o coloca em risco. Então, esses pacientes, em geral, a gente coloca para programa de radioterapia, que tem um índice de cura bom. Mas o grande tratamento, na minha opinião, para o paciente homem jovem, com tumor inicial, é a prostatectomia radical, na minha opinião. É o grande tratamento, é onde realmente você vai conseguir um índice de cura muito bom. A maneira de seguir o paciente é muito fácil, porque você não precisa fazer nenhum exame de imagem, é só fazer o PSA. O PSA tem que ficar abaixo de um determinado valor, né, que não vem aqui ao caso qual é, mas assim, tu só segue o paciente, doutor, ele te manda pelo WhatsApp, fiz o PSA de 6 meses, deu tanto, o que eu faço? Vai para a festa, vai para o churrasco, vai comemorar, que está muito bom, né? Então, é muito fácil de controlar. A outra coisa que eu gosto muito da cirurgia é que a cirurgia te abre um leque de opções nos pacientes com tumor mais avançado, por exemplo. Vamos dizer que você faça uma cirurgia, vamos dizer que esse indivíduo tem uma recidiva do tumor, vamos dizer em 2 ou 3 anos, depois o PSA começa a subir. Nesses casos, a gente tem uma opção muito boa, que é fazer a radioterapia, que a gente chama de radioterapia de resgate. Então, a gente acaba irradiando aquela loja onde nós operamos, e em muitos pacientes tu consegue zerar o PSA, e isso é definitivo. Então, isso é uma segunda chance que a cirurgia te abre um espectro, né, para uma segunda opção de tratamento em caso de uma eventual recidiva. Principalmente essas muito tardias, muitos anos depois da cirurgia, a radioterapia funciona muito bem para esses casos, né? Então, eu acho que a cirurgia é o grande tratamento, na minha opinião, né? Bom, doutor Marcos, desculpa ter aquela hora passada a pergunta adiante, né? Eu acho que cabe agora a gente falar da pergunta da Indiara Teixeira, né? Que ela pergunta quais os efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata.
Quando o indivíduo começa o seu tratamento de câncer de próstata, aos meus cuidados, o urologista experiente, né, os meus colegas, todos muito bons também, o que a gente faz? Primeira coisa, assim, tu avisa, cara, nós estamos casando, tá? Então nós vamos ficar juntos até um de nós dois morrer. Quem morrer primeiro, troca de médico ou troca de paciente, né? Trocar de paciente não dá. Se eu morrer primeiro, tu troca de médico. Tem que seguir a vida inteira, né? O paciente oncológico, ele não recebe mais alta. O que a gente faz é aumentar os intervalos entre as consultas. Então, num primeiro momento, você vai fazer com uma determinada periodicidade e depois mais adiante. Bom, em feito a cirurgia, nós temos, então, 2 aspectos importantes pós-cirurgia. O primeiro é o controle oncológico. Nós temos que ter certeza que esse indivíduo ficou curado do câncer de próstata. Isso é feito com o PSA, simplesmente. O PSA tem que ficar abaixo de 0, alguma coisa. Nos primeiros anos, esse paciente faz esses exames. No primeiro ano, pode fazer a cada 3 ou 4 meses, faz 3 exames por ano, nos primeiros 2 anos. Do segundo ao 5º ano, siga fazendo de 6 em 6 meses, e a partir do 5º ano, se o PSA tiver 0, você faz 1 por ano, daí toda a vida, faz vitalício. Tá? Então, esse é o primeiro caminho que a gente tem que seguir depois da cirurgia, é o controle oncológico. O segundo caminho que tem que seguir é o caminho da reabilitação. Qual é a reabilitação? Primeiro é a reabilitação física da cirurgia, aí vai depender do tipo de cirurgia que você vai fazer. Depois a gente pode entrar em detalhes mais um pouquinho sobre a robótica e sobre as outras cirurgias, mas no final. Mas a primeira coisa é te recuperar da cirurgia. Me recuperei, estou bem, estou tranquilo, minhas punções também, a minha incisão também, perfeito. Agora, a segunda etapa de reabilitação é a reabilitação urinária e a reabilitação sexual, que são as 2 coisas que são calcanhares de Aquiles em quem faz o tratamento para o câncer de próstata, né? A reabilitação urinária, então, você retira a sonda e vê o que o indivíduo precisa. Se ele não ficou com nenhum déficit esfinteriano, está urinando bem, está controlando bem, está resolvido o problema. Se ele ficou com perdas, aí ele tem que entrar em alguns programas. A gente pode usar medicações, ele pode fazer fisioterapia perineal, e se nada disso resolve, a gente tem lá os esfíncteres artificiais para colocar nele, ou os slings, né? Preferencialmente os esfíncteres. Então, o controle urinário é dessa maneira. A parte sexual, a reabilitação sexual, ela é um pouquinho, na minha concepção, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, né? A primeira coisa que tem que informar, o Gabardo já falou, é a questão da ejaculação. Depois da cirurgia de próstata, né, próstata radical, o indivíduo não tem mais esperma, né, ele tem aquele orgasmo seco, que a gente chama, tem prazer sexual, tudo normal, tem ereção, tudo direitinho, só não tem a ejaculação, né, porque a próstata e as vesículas seminais onde é produzido o sêmen, né, eles são retirados. Né? Então, esse é um aspecto, o orgasmo seco, explicar sempre para o paciente. E a questão das ereções. Aí, a questão das ereções, em geral, a gente inicia com uma droga via oral, né? Então, existem alguns protocolos, cada médico segue o seu, e a partir daí, se isso não funciona, ou enfim, não está legal, existem injeções intracavernosas, são drogas que você injeta direto no corpo cavernoso e induzem ereções, e para aqueles pacientes que nada resolve, depois de um ano da cirurgia, se realmente não recuperou em geral, e em pacientes com tumores avançados, às vezes você tem que ressecar junto os nervinhos da ereção, aí as próteses penianas são a solução definitiva, né? Então, basicamente, é assim que a gente conduz o paciente depois da cirurgia. É o controle oncológico e a reabilitação urinária e sexual. É isso aí. Doutor Marcos, eu gostaria de da nossa live, eu gostaria de te agradecer imensamente por esclarecer todas essas dúvidas, deixar um espaço aqui para uma palavra final que você queira colocar. Como você é especialista, a gente fez algumas perguntas, né, e o senhor deve ter algumas perguntas mais frequentes dentro do seu consultório, que você queira esclarecer, fica bem à vontade. Te agradeço em nome do Sete Sergs, né, em meu nome eu aprendi bastante, agradeço ao senhor Gabardo por estar trocando experiência aqui conosco.
Ted Serges, ele realmente está bastante engajado nessas campanhas. Eu acho que a gente tem um cunho social bastante importante, né? E essa live eu acho que fica aí gravada para que todos possam nos assistir depois e também procurem os seus médicos, por favor. O Dr. Marcos Perfil aqui também, ele está à disposição aí, ele pode falar os hospitais que ele atende, fica bem à vontade, então eu vou deixar a palavra final com o senhor. Então, eu queria só colocar uma última coisa, que é uma coisa em relação à parte da cirurgia. Tá? O doutor Sérgio Gabardo já falou sobre isso, e que é uma coisa importante. Tá? Então, assim, existem tipos de cirurgia. Eu queria deixar... Isso é uma coisa que está muito pulsante hoje em dia. As pessoas tem muito na internet, e tem muito na mídia, né? Então, é uma coisa que eu queria rapidamente falar sobre isso. A cirurgia tem 3 maneiras de fazer, tá? Ela pode ser feita com cirurgia aberta, que são aquelas cirurgias com incisão. Ela pode ser feita por vídeo, que o médico vai, através de portais, trabalha direto no paciente. Ou pode ser feita com robótica, em que você usa as punções, acopla o robô, procedimento chamado docking do robô, e a gente trabalha através de um console na própria sala cirúrgica, e ela parece que essa cirurgia, ela talvez melhore não a doença, o controle oncológico, não, mas talvez o controle da urina e a parte sexual talvez seja melhor com o robô. A gente ainda vai ter que ver o teste do tempo, mas parece que essas coisas, elas estão se encaminhando para ser tudo mais por robótica, né? Principalmente a próstata e os tumores de rim, quando tem que tirar só o parcial, né? Na urologia, né? Outras áreas também. Então, isso é uma coisa que eu recebo muito aqui no meu consultório. Eu já não faço cirurgia aberta há muitos anos, né? Eu faço só laparoscópica e robótica. Então, muitos pacientes vêm para a gente procurando isso especificamente, né? Então, isso é uma coisa que está mudando e é uma coisa que depois a gente pode falar um outro momento agora já, né? Mas é uma coisa que realmente está muito pujante, né? Então, está muito na mídia e realmente é uma coisa que veio para ficar e está beneficiando demais as pessoas, né? E é uma coisa que puxou muito para o lado da cirurgia, né? Porque se consegue oferecer, assim, realmente resultados bem melhores do ponto de vista funcional, né? Da reabilitação, né? Então, a mensagem final é essa. Eu acho que vamos fazer os exames, vamos fazer o diagnóstico precoce, tem que ir no urologista uma vez por ano. Não é só o câncer de próstata, que nós estamos falando de câncer de próstata, mas tem outras neoplasias. Por exemplo, o tumor de rim, hoje em dia a gente pega muito. O paciente vem, faz o PSA, pede uma eco, mais de metade dos pacientes com tumor de rim, a gente tem pego nesses exames. Inclusive, eu e o Gabardo temos um amigo em comum, que era meu paciente muito antes do Gabardo, né, Sérgio? E que ele teve exatamente essa situação. Ele teve um tumor de próstata, fez uma eco e achou um tumor de rim. Então, o cara teve 2 tumores, ficou curado dos 2, resolveu os 2. Ele foi meu paciente antes do Gabardo ser, e é nosso amigão em comum. Então, essas coisas não é só, né, todo um contexto de coisas, né? Então, quando tu vem no urologista, são várias coisas que você vai ver. Outras neoplasias também se pega, né? Então, essas revisões, elas realmente são importantes e elas salvam muitas vidas, né? Questão da pandemia. Vira urologista, vem com cuidado, máscara, se puder vir sozinho, vem sozinho, sem muita aglomeração, tem que vir fazer os exames, né? Não dá para a gente... Vamos cuidar o corona? Tem que cuidar? Tem que cuidar. Eu tive corona, peguei as minhas coisas de hospital, fiquei ali 15 dias em quarentena, não é fácil, é chatinho o negócio. Mas eu acho que tem que ver, tem que ter tudo, né, tempo certo, vem com calma, vem um dia que está tranquilo, faz os teus exames, e é isso aí. Queria também, assim, parabenizar o Dr. Sérgio Gabardo pela coragem, sabe? Isso aí não é fácil, você vir a público e contar um problema assim, que é uma coisa muito íntima e pessoal, né? Então, realmente, isso é uma coisa, assim, é de uma grandiosidade muito grande tua, viu, Gabardo? Então,
independente de ser teu amigo e ser teu médico, eu te digo assim, cara, olha, me abri para ti e realmente isso aí é uma coisa muito grandiosa, e grandiosa da tua parte. E tu tenha certeza que você vai salvar algumas vidas com essa livezinha que tu fez hoje, que parece uma bobagem, mas não é. É uma semente que tu botou, vai ter uma esposa que vai fazer o cara aí, como eu já tive vários, que é a mulher que traz, e o cara tá com câncer de próstata. Quem empurrou foi a esposa. Vai ter um cara que vai ficar com aquilo ali, putz, eu vou ver isso aqui, se ele não vem hoje, ele vem no ano que vem, e essa semente que tu plantou, eu não sei quantas pessoas estavam na nossa live, mas certamente isso aí multiplica, assim, de uma maneira incrível, incrível. É incrível como funciona isso, né? Eu já participei de outros programas em outros anos, assim, olha, isso aí é multiplicador. Então, parabéns para ti aí, expor uma coisa tão pessoal, tão íntima, assim, para todo um grupo de pessoas, assim, é uma coisa muito grandiosa da tua parte. E eu estou muito feliz de ter lembrado o meu nome, e eu estou à disposição de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem. Eu queria só concluir, posso? Por favor, Sérgio. Eu deixei até, e gostei até que o meu médico falou quando que foi constatado esse câncer em mim, algumas pessoas pediram para que eu não comentasse com ninguém, mesmo antes, durante e após. E eu disse, não, eu preciso ajudar outras pessoas, tá? E quero dizer assim que eu me sinto muito bem em estar tentando conscientizar as pessoas de alguma forma para que essas pessoas também se preservem, porque a vida é muito importante, tá? Então, eu acho assim, doutor, muito obrigado por sua presença, estar aqui. Eu imagino quanto é a sua vida, a sua preocupação e tal, porque o doutor, eu sei que é cirurgia de rim, é cirurgia de próstata e outras coisas que faz, é extremamente ocupado, mas eu fui que pedi para que o senhor viesse, porque eu sei que o senhor é um dos poucos que faz cirurgia robótica, que é uma das cirurgias mais importante, mais delicada, que tem que ter médico mais especializado que se preocupa em fazer essa cirurgia, né? E eu disse, não, vamos procurar alguém muito especializado nisso. O doutor me disse, inclusive, que uma cirurgia de rim é 5, 6 horas, às vezes, né, doutor? Tá? E uma próstata é 1 hora, né? Então, vocês veem a preocupação que tem. Mas eu quero dizer assim que eu nunca me envergonhei daquilo que aconteceu comigo, porque eu acho mais importante de que maneira eu posso colaborar com a sociedade e principalmente com as pessoas que estão perto de mim, né? Também precisamos agradecer ao nosso presidente JJ, né, João Jorge, que teve junto com a gente, teve essa iniciativa, que foi iniciativa dele, inclusive, de fazer essa live, né, falando sobre o Novembro Azul. Eles, quem sabe, vão fazer. Eu disse, não, vamos sim fazer, foi uma iniciativa do nosso presidente João Jorge, né, para que houvesse essa live, né, e eu digo assim, doutor, vamos procurar ver uma disponibilidade maior, que a gente possa voltar ao tema com mais tempo de fazer essa divulgação, porque é muito importante isso aí. E o nosso muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos, a Thaís, ao Sérgio Gabardo, ao Dr. Marcos, e o João Jorge, que sempre participa muito bem das lives, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês. E quero desejar uma boa noite para todos, né? E até a próxima live. Muito obrigado e boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.